que for entrando aí. Vai entrando, quem não for, vai ver depois ou vai perder. Bom, vamos lá. Compartilhar um mapa mental aqui. Vocês estão vendo aí? Tá dando para ver? Show de bola. Então vamos lá. 10 vezes mais produtivo. Eu acho que assim, esse nome é até meio fraco perto do poder que isso aqui vai fornecer, porque você fica, meu irmão. É uma parada assim que eu tô fascinado em falar sobre isso, porque as possibilidades são muitas e a forma que eu quero passar para vocês aqui é uma forma que vocês consigam pensar e produzir também dentro do campo de vocês. Eu quero começar com um conceito chamado de universo de possibilidades. Eu procurei para ver se existia esse conceito ou se foi um negócio que eu inventei muito louco. Não achei nada que falasse de fato como um conceito, né? Mas o próprio nome já explica, né? Basicamente, o que é esse universo de possibilidades? Bom, dentro de um universo, a gente tem vários sistemas, a gente tem várias coisas acontecendo, e quanto mais você descobre a respeito daquele universo, mais variáveis entram em cena. E com mais variáveis em cena, mais possibilidades em cena. Então, o que acontece? Quanto mais a gente aprimora a nossa visão, quanto mais coisas a gente vê, quanto mais coisas a gente busca, quanto mais locais a gente entra, maior é o nosso universo de possibilidades. Por exemplo, o Everton, hoje, se ele for usar o chat GPT, ele tem um universo de possibilidades de acordo com o que ele já viu na vida dele, com o que ele já viveu. E isso engloba a vida dele como um todo, pô. Não só no âmbito profissional. Tudo contribui com tudo. O Léo, outra coisa. O Alan, outra coisa. O Elke, outra coisa. Então, assim, o universo de possibilidades, ele muda. E ele pode se expandir. E é interessante que, como o universo, ele esteja em plena expansão. Porque vocês vão ver que quanto mais coisas vocês conseguem colocar dentro dessas possibilidades, dentro desse universo, mais coisas vocês vão conseguir fazer com essa ferramenta. Porque essa ferramenta é justamente isso, um universo de possibilidades, aonde quem dita o jogo e quem consegue extrair algo é você. Ela consegue te fornecer tudo que você quer extrair dela, mas o que você consegue extrair dela? Isso vai mudar de pessoa para pessoa. Hoje, eu quero ensinar vocês a extrair o máximo potencial dela. Acredita, assim, que a gente não vai chegar nem a 0,1% do máximo, mas a gente vai chegar a um nível aqui que vai permitir que cada um de vocês consiga explorar esse universo de possibilidades. Quero fazer um desafio no final da aula, então tenta não sair antes, fica até o final. E para quem estava aí antes, a gente começou a ler um livro, não sei se a galera terminou, porque eu também deixei de mão na cobrança disso, mas eu terminei e o livro é muito bom. O nome do livro é Por que Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas? Basicamente, o conceito que eu quero trazer é: quanto mais generalista você é, maior o seu universo de possibilidades e mais coisas vocês podem fazer. Eu me considero um cara generalista, porque eu faço um pouquinho de tudo. Pô, João Lucas, mas você faz um pouquinho de tudo, você não é específico em nada, você não adentra muito em nada. Mas justamente por fazer um pouquinho de tudo, eu posso conhecer diversas possibilidades que podem acontecer. E por mais que eu não seja específico e especialista ao ponto de conseguir fazer ou concluir tal tarefa, eu consigo ou pagar alguém para concluir para mim, porque eu sei o que é aquela ferramenta, ou eu sei o que aquele serviço pode ir, aonde ele pode ir, porque eu tenho visão dele, ou eu posso aprender, porque já que eu sei o que eu quero fazer, eu posso ser específico e aprender aquele tema. E o chat GPT, para um generalista, ele é uma parada incrível, porque se você conhece todas as possibilidades e você sabe trabalhar com ele,
você consegue fazer ele ser essa pessoa que você precisa para ser específico e pontual em uma coisa, por exemplo. Talvez eu não seja o melhor cara para falar de branding. Com certeza não sou. Mas você pode ter certeza de uma coisa: eu conheço de branding, eu conheço de marca, eu conheço dessas coisas a ponto de conseguir ou explicar a alguém o que eu quero que seja feito, ou pedir a esse cara, que é o ChatGPT, para fazer isso por mim. Só que eu tenho que saber como pedir. Dito isso, a gente entra no tema de fato dessa aula. Quero falar um pouquinho sobre o ChatGPT. Basicamente, o que o ChatGPT é? Ele é um chatbot que vai conversar com você, que funciona através de uma LLM. O que é uma LLM? É uma Large Language Model. Basicamente, é um modelo de linguagem amplo. E aí eu quero que vocês imaginem esse modelo de linguagem amplo, uma analogia muito boa que eu encontrei para falar para vocês, é como se fosse um papagaio inteligente. Basicamente, o que é o papagaio inteligente? O papagaio que a gente tem, ele ouve o que a gente fala e repete exatamente o que a gente fala. O papagaio inteligente, que é essa linguagem que o ChatGPT funciona, ela basicamente ouve o que você fala, ouve o que as outras pessoas que vão na sua casa falam, ouve o que todo mundo que vai na sua casa fala, ouve o que as pessoas que estão próximo dele falam e consegue extrair dessas falas um conhecimento formulado. Ou seja, ele não vai repetir só o que você fala, ele vai condensar todo o conhecimento de tudo que você falou e falar algo específico. Então, assim, ele pode condensar o conhecimento do Léo, o conhecimento do Everton, do Alan, e falar uma coisa específica. Então, é basicamente assim que o ChatGPT funciona. E se ele funciona assim, como é que ele pode ajudar a gente? Hoje, ele é muito utilizado. Então, hoje ele está sendo principalmente a melhor IA para a gente conseguir essas respostas, para a gente conseguir algumas estratégias, enfim, funcionalidades. Por quê? Como ele está sendo muito usado, é como se esse papagaio estivesse ouvindo muita coisa de muitos locais diferentes. Então, ele está sendo refinado a um nível absurdo. Basicamente um machine learning, né, que a gente fala, que é um aprendizado de máquina, que ele vai aprendendo com ele mesmo. Dito isso, feita essa introduçãozinha, a gente vai para a parte de prompt. O que é um prompt? Bom, se o ChatGPT ele é basicamente um chatbot, ou seja, um robô que vai te responder ali, um IA que vai te responder baseado nesse modelo de linguagem LLM, o prompt nada mais é do que uma orientação que a gente vai fornecer a essa linguagem, a esse sistema, para melhorar as saídas dele. Que saídas são essas? As respostas. Então, como o Léo estava falando ali no começo, para quem não pegou, ele fala que ele pergunta algumas coisas, às vezes pede algumas coisas, às vezes faz alguns questionamentos ali, ou seja, ele orienta de uma forma e ele recebe uma saída. Só que quanto melhor essa orientação, quanto mais refinada essa orientação, quanto mais essa orientação tiver elementos, que eu vou mostrar para vocês aqui, quais elementos ela deve ter para ser muito boa e para te fornecer uma saída muito boa, você fica refém dela. Porque ela vai te fornecer apenas respostas que você consegue orientar as saídas. Então, se você não consegue orientar uma excelente entrada, não espere uma excelente saída. Você vai ter que retrabalhar muito dentro dessa saída. O que já está de bom tamanho, porque, assim, partir do zero é muito mais difícil do que partir de algo já pronto que está ali. E o que esse prompt tem que ter? Aqui é que está a doideira, meu irmão. O prompt tem que ter isso tudo aqui. E com certeza a maioria de vocês não faz nem 2 disso aqui. Vamos lá. O que esse prompt tem que ter? Ele tem que ter uma persona. Inclui o nome da persona e sua personalidade. No exemplo apresentado, a persona é Bárbara, uma pessoa cética, e esta persona é então usada. Acabei de ver que eu não botei o exemplo aqui, mas tudo bem. Eu vou escrever o exemplo aqui, vocês vão me entender. Basicamente, o que esse prompt tem que ter quando a gente fala de persona? Bom,
Seu nome é Bárbara, você é uma pessoa XYZ, você vive de tal forma e de tal forma, você acredita em tais coisas e tais coisas. A gente que é da área do marketing sabe o que é uma persona. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orientar quanto ao que aquele chat vai ser para você quando você quer requisitar uma saída dele. Por exemplo, um copy. Você é um copy com mais de 10 anos de experiência, XYZ. Então, quanto mais refinada a gente entregar essa personalidade, essa persona para esse input, que é o que a gente está fornecendo para ele, melhor vai ser o nosso output, ou seja, a nossa saída. Background. O que é o background? É basicamente a história dessa persona, cara. Ela tem que ter um contexto, ele tem que ter uma história. Por exemplo, você é um copy com mais de 10 anos de experiência, que já trabalhou para grandes players do mercado digital, que é letrado em gatilhos mentais, sabe usar todos. Isso é o background, é o que a gente fornece para essa persona para ter uma saída melhor. Se a gente fala assim, me forneça uma copy XYZ, o ChatGPT vai te dar uma copy XYZ. Agora, a partir do momento que você fala, você é um copy com mais de 10 anos de experiência e dá o background desse cara, que consegue escrever e-mails, roteiros, conteúdos, ele já vai te fornecer uma outra resposta. E aí a gente vai para outras coisas. Ação. O que é essa ação? É um elemento do prompt que vai fornecer instrução clara sobre o que essa persona vai fazer. Por exemplo, a gente está, então, com persona, background e ação. Vamos lá, persona, ó, você é um copy com mais de 10 anos de experiência no mercado digital, que sabe muitos gatilhos mentais. A gente já fez o quê? Persona e background. Que vai me fornecer e-mails de captura, e-mails para remarketing, ou que vai me fornecer e-mails para uma newsletter, por exemplo, ou que vai me fornecer roteiros para um vídeo, ou que vai me fornecer roteiros. Ou seja, o que ele vai te fornecer? Qual que é a ação? O que ele tem que fazer? Você já falou que ele é um copy, por exemplo, já falou que ele é um roteirista, por exemplo, você já falou que ele é XYZ, você já deu o background dele. Qual que é o background dele? Você tem 10 anos de experiência no mercado digital, você é um copy de várias pessoas famosas, você é XYZ, e você dá a ação. O que ele vai ter que fazer para você? Você vai escrever copies, você vai escrever roteiros, você vai escrever artigos, você vai traduzir textos, você vai, por exemplo, você pode falar que ele é um tradutor, vamos supor, você é um tradutor com mais de 10 anos de experiência, formado em uma área específica, por exemplo, da engenharia, caso a gente queira traduzir textos de engenharia, que a gente sabe que tem jargões, que tem... Então, a gente fornece todo esse background. Tudo isso que a gente fornece, cara, a gente deixa a nossa resposta, a nossa saída muito melhor. E aí a gente bota limitação. O que é limitação? Por exemplo, é um elemento que define restrição sobre como a persona deve agir. Por exemplo, quero respostas curtas, quero textos que não passem de 100 páginas, de 100 palavras. Ou seja, a gente limita a resposta dele. Comportamento. Como é que você quer que esse chat responda durante a interação? Você quer que ele responda de uma forma informal? Você quer que ele fale com uma linguagem XYZ? Você quer que ele fale... Tudo isso deve ter ali dentro do seu prompt, cara. Tudo isso. Então, a gente já viu persona, a gente já viu background. Calma aí, deixa eu compartilhar de uma forma melhor essa tela aqui. A gente já viu, ó, persona, background, ação, limitação, comportamento. A gente vem para passos. Na engenharia de prompt, tem uma galera que chama isso de engenharia de prompt, que é basicamente você saber estruturar o prompt. Quanto mais passos a gente der, mais a gente facilita
com que as coisas ocorram. Por exemplo, primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer isso. Orientar essa resposta. Então a gente pensa assim, cara, beleza. Eu quero um social media para o meu negócio. Que social media você quer para o seu negócio? A primeira coisa que você tem que pensar. Cara, eu quero um social media com mais de 5 anos de experiência nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, XYZ. Ou seja, a gente já deu persona e background. E você vai me fornecer roteiros de criativos para Reels, Shorts, vídeos do TikTok que não passem de 1 minuto. O que a gente já fez? Ação e limitação. Como é que ele vai se comportar? Quero que você tenha o padrão de linguagem da minha persona, que é XYZ. Ou seja, a gente está fornecendo aqui munição para ele poder, cara, te dar uma resposta brilhante. Primeiro você vai analisar analisar o meu público-alvo que eu vou te fornecer. Depois você vai fazer isso, depois você vai fazer isso. Ou seja, a gente incorpora esse prompt. A gente dá contexto. O contexto, ó, o que ele faz? Ele ajuda o modelo a entender a situação, o ambiente que o prompt está sendo usado. Por exemplo, em qual contexto? Pô, é o contexto de marketing digital, é o contexto dele ser um empregado seu, é o contexto dele ser um consultor seu, é um contexto de que ele vai fazer um serviço específico, mas ele pode ser usado para outro serviço. E aí, a gente entra numa parada que é uma parada muito foda, que é o refinamento de pergunta. Refinamento de pergunta, basicamente, a gente vai ter feito esse prompt inteiro aqui e vai falar assim, ó, sempre que eu te fizer uma pergunta, sugira uma pergunta melhor e pergunte se eu quero usá-la ao invés da anterior. Por quê? Ele vai ler o seu prompt, vai ver uma pergunta que você fez para ele, vai sugerir uma pergunta melhor baseado no seu prompt e vai te perguntar se você quer refinar o seu prompt de acordo com aquela pergunta. Ou seja, ele ajuda você a refinar o prompt que você está fazendo para ele. E aí a gente tem essa parte de verificação cognitiva. O que é verificação cognitiva? Basicamente, é a gente abordar de uma forma que a gente vai extrair informação mais precisa do chat GPT. A gente quebra problema complexo em subproblema ou subquestões e melhora o desempenho do modelo. A gente permite um raciocínio mais eficaz. Por exemplo, ó, quando você receber uma pergunta, siga estas regras. Gere um número de perguntas adicionais que ajudariam a responder mais precisamente a pergunta. Combine todas as respostas para produzir uma pergunta final à pergunta principal. Por exemplo, a gente quer um prompt de social media. A gente vai fornecer o quê? A persona. Você é um social media com 5 anos de mercado. A gente vai dar o background, a gente vai dar a XYZ, a gente vai falar o que ele vai fazer. E, por exemplo, a gente pode fazer, ó, faça perguntas que consigam melhorar o meu aprendizado, por exemplo, ou que consigam refinar o roteiro, ou o que você pediu para ele fazer, ou a ação que você pediu para ele fazer. Por quê? Assim, o seu prompt vai ser melhorado e vai se melhorar com o próprio ChatGPT. Eu vou passar um modelo aqui para vocês de meta-prompt, que é o que a gente chama, que é basicamente um prompt que se melhora, ou um prompt que consegue criar sobre ele mesmo. Vocês vão ver que é uma coisa de doido, cara. É uma parada de doido. Você consegue criar, por exemplo, qualquer prompt com ele. E você vai perceber que ele tem, se não todos, diversos desses passos importantes, desses tópicos importantes que um prompt deve ter, um prompt de comando deve ter. E aí a gente tem um passo que é a persona do usuário. O que é a persona do usuário? É quem vai receber. Você pode falar, por exemplo, aqui está até escrito errado, é qual usuário que vai receber a resposta. Por exemplo, você vai falar para uma criança de 8 anos, por exemplo. Vai ser completamente diferente do que se for explicar para um adulto de 60. Ou seja, com isso aqui,
Tendo esses tópicos aqui, a resposta que você vai tirar do ChatGPT é muito mais refinada. Você já vai conseguir tirar coisas prontas daqui, cara. Então, assim, é algo realmente absurdo. E aí eu quero mostrar esse prompt mestre para vocês aqui. Basicamente, deixa eu falar para vocês. O ouro do ChatGPT é saber fazer um bom prompt. Como é que você vai saber fazer um bom prompt? Tendo aquelas paradas ali, aqueles tópicos ali, e fazendo um todo dia, meu irmão. Todo dia você pega e faz. Todo dia você pega e faz, vê o que você pode melhorar. Tem todos esses tópicos. O que eu posso colocar aqui de pergunta, por exemplo, para refinar o meu próprio prompt? Eu posso pedir ele 3 perguntas que melhorariam o meu prompt? Me faça 3 perguntas ou 3 adições que vão melhorar meu próprio prompt, que vão melhorar essa informação que eu dei para você. Vou compartilhar agora com vocês esse prompt mestre e falar um pouco em cima dele, para vocês entenderem um pouquinho. Ó, você é um especialista em criação de prompt, ou seja, persona. Seu objetivo é me ajudar a criar o melhor prompt possível para o que eu preciso, para ser utilizado no chat GPT. Ou seja, ação, eu já forneci a ação para ele aqui. O prompt que você fornecer deve ser escrito em primeira pessoa, eu. Ou seja, eu falei como eu quero que ele me forneça essa resposta. Como se eu estivesse solicitando a resposta diretamente do chat GPT, tanto na versão 3.5 quanto na versão 4. Este será o processo a ser seguido. E embaixo ele dá um processo. Ou seja, o que ele fez aqui? Ele basicamente utilizou persona, ação, limitação, comportamento e passos. E aí, depois ele vai utilizar outras coisas. Ó. O que ele vai fazer? O prompt. Como é que vai ser o prompt? Forneça o melhor prompt possível de acordo com a minha solicitação. Utilize seu conhecimento e técnicas de criação de prompts para elaborar um prompt nível expert. Ou seja, eu estou dando background para ele aqui. Ó. Lembre-se de criar o prompt como uma solicitação ao ChatGPT. Olha só o que ele fez aqui. Ele deu um exemplo ainda de como seria. Ou seja, quanto mais específico a gente for, muito melhor vai ser a nossa saída, o nosso output. Um exemplo seria, ó, você é um consultor financeiro com X anos de experiência. Seu objetivo é me ajudar a entender qual é o melhor investimento para um iniciante. Aí, ó. Faça essa sessão usando a formatação de Markdown, ou seja, ele vai usar uma marcaçãozinha ali para te mostrar como é que vai ser cada lugarzinho ali. Eu vou usar isso aqui no chat GPT para vocês verem. Não coloque aspas ou chaves adicionais. Eu estou falando aqui como eu quero a saída disso, como é que eu quero que ele me retorne isso. Possíveis adições, ó. Eu quero que ele faça possíveis adições. O que vai ser isso? Crie 3 possíveis adições, ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui, basicamente, é um refinamento de pergunta, que a gente está fazendo ele mesmo fazer, ó. Cite 3 possíveis adições para serem incorporadas diretamente no prompt. Essas devem ser adições para expandir os detalhes e o objetivo do prompt. E essas opções devem ser muito concisas e organizadas por letras. Ou seja, eu já falei como é que eu quero que saia essas, que tenha essa saída. E aí, ó, além de adições, eu quero que ele faça perguntas. Eu estou refinando ainda mais um prompt, que é aquele inicial, basicamente, que eu falei que ele ia ser um criador de prompt. Se crie 3 novas perguntas para extrair informações adicionais minhas, para refinar ainda mais o prompt. Se certas áreas do prompt precisarem de mais detalhe ou clareza, use essas perguntas para obter as informações necessárias. Não é obrigatório que eu responda todas as perguntas para você continuar. Instruções. Após as sessões prompt, sugestão e pergunta, que são essas aqui de cima, serem geradas, eu responderei com minhas adições escolhidas e respostas para as perguntas. Incorpore minhas respostas diretamente no prompt na próxima interação. Continuaremos esse processo interativo fornecendo informações adicionais para você e atualizando o prompt até que o prompt seja aperfeiçoado. Raciocine bem ao criar o prompt. Ao final de cada resposta, forneça as instruções concisas para os próximos passos. Vocês estão vendo aqui o quê? Toda hora a gente afirma em cima dele. A gente fala o que ele tem que fazer, a gente relembra o que ele tem que fazer. Conciso, claro. Isso é importante, toda hora a gente relembrar isso, a gente afirmar isso.
Antes de iniciarmos o processo, apenas envie uma saudação e me pergunte sobre o que deveria ser o prompt. Agora eu vou mostrar isso para vocês na prática. Vocês vão ver que doideira, meu irmão. Ó, vou vir aqui, vou copiar esse prompt. Copiei ele, vou vir aqui no chat GPT. Vou colar ele. Ó, o que ele me trouxe? Olá, estou animado para ajudá-la a criar o melhor prompt possível. Por favor, informe sobre qual tema ou assunto desejaria que o prompt seja elaborado. E aqui a gente pode viajar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Aplicações aqui, ó. Pesquisa. Prompt mais o GPT Análises. Eu já estou aqui no GPT Análises. Eu vou ensinar vocês como é que faz isso aqui. Tem que ter o chat GPT-4. Mas, basicamente, o que eu fiz aqui, ó? Sabia que ia dar essa merda aqui. Ele não mantém por muito tempo dados que a gente manda para ele. Então, às vezes, ele dá erro. Se ele der erro, eu faço ao vivo aqui. Não tem problema, não. Ô João Lucas, Oi. Você tá com o chat GPT-4 aí, ó, Tô. acessando ou não? Ah, não, Tô. senão eu ia passar meu login. Beleza. Tô. Valeu. Tô com ele aqui. Ó, mandei aquele prompt para ele, pá, aquele prompt que a gente acabou de ler. Ele falou aqui e eu fui e falei o seguinte, ó. Análise de pesquisas feitas para audiência ou público para descobrir padrão comportamental e descobrir pontos fundamentais do meu público. Aí ele botou, entendido, aqui está a estrutura inicial do prompt, ó. Eu sou um especialista em análise de comportamento do público com base em pesquisa. Meu objetivo é ajudar você a descobrir padrões comportamentais e identificar pontos fundamentais sobre a sua audiência. Ele me dá as possíveis adições, ó. Você quer adicionar uma experiência em diversas indústrias e público-alvo? Você quer adicionar técnicas avançadas de mineração de dados e psicologia comportamental? Você quer adicionar um histórico de sucesso em campanhas de marketing, estratégia de engajamento? Aí ele me faz algumas perguntas. Você tem dados específicos de pesquisa que gostaria de analisar ou precisa de insights gerais sobre padrões comportamentais? E aí eu fui pedir ele para adicionar B e C, eu não queria adicionar A, e respondi as perguntas 1, 2 e 3. Ó. Vou fornecer os dados em um arquivo, melhorar a estratégia de marketing e comunicação e, por finalidade, vender mais. Quero focar em traçar um perfil comportamental e também analisar padrões de linguagem, palavras mais usadas, por exemplo, dentro das respostas, e também, com isso, traçar esse perfil que me permita melhorar minha comunicação e marketing no final vender mais. Ou seja, reforcei ainda que é melhorar a comunicação e marketing no final vender mais. Ele incorporou tudo o que eu falei e mandou enviar a pesquisa. Aí, o que aconteceu? Eu enviei a pesquisa, a gente envia a pesquisa aqui, ó, nesse maisinho aqui. Eu enviei a pesquisa, só que ele estava dando erro. Por que às vezes ele dá erro? Primeiro, o sistema dele pode estar sobrecarregado, muita gente usando ao mesmo tempo. O 3.5 isso acontece direto. O 4 a gente já tem uma certa proteção em relação a isso. Só que quando você vê que o prompt que você está mandando é grande, a resposta que ele está mandando é grande demais e ele está dando erro, você pode pedir ele para dividir ela em partes diferentes. Foi o que eu fiz. Eu falei, ó, essa é a pesquisa na primeira linha de cada coluna, estão as perguntas que eu fiz e na sequência a resposta. Essas aqui são as respostas da galera que respondeu aqui a nossa pesquisa. Para não apresentar erro devido ao tamanho da resposta, porque já estava apresentando, me apresente a solução em 3 etapas diferentes e pergunte antes de iniciar a próxima etapa se deseja continuar. Aí, ó, a primeira etapa foi uma análise exploratória básica. Carregou os dados, analisou as perguntas, papapá, e aí me deu resposta. Quais as idades? 26 e 30, 11 respostas, 30 e 35, 7, 36 e 40, enfim, respostas mais genéricas. Aí ele foi para a segunda etapa, faremos uma análise mais aprofundada, incluindo a análise de padrões de linguagem e tentar traçar perfil comportamental com base nas respostas. Eu falei, vamos prosseguir. Aí ele deu as análises, ó. As respostas que mais apareceram. Tráfego, gestor, estrategias, gestora. Qual motivo te levou a tráfego, aprender, conhecimento, dados. Como você acredita que eu posso te ajudar? Experiência, conhecimento, estratégia, lançamento. Se eu fosse criar um produto, que ele teria que ter estratégias, tráfegos, dados, análise, lançamento, prática, voltado, conteúdo. Quais meus maiores sonhos na vida? Ó, família, financeiro, poder, liberdade, vida, Deus.
E aí, isso aqui pode ser muito mais bem refinado, tá? Isso aqui eu fiz antes de entrar aqui para vocês. E aí eu fui prosseguir para a terceira etapa, que ele agrupou algumas respostas e me deu alguns perfis comportamentais. Grupo 1, estratégico. Este grupo destaca a importância da visão estratégica como palavras-chave como estratégica, lançamentos, visão e tráfego. Eles buscam insights e direções sobre como abordar lançamentos e estratégias de tráfego. Aí o grupo 2, a confiança e aprendizado. Este grupo demonstra uma forte confiança no conhecimento a ser compartilhado e tem desejo de aprender. As palavras-chave incluem acredita, aprender e anúncios. E aqui, meu irmão, a gente vai indo, pode pedir um PDF de tudo isso que ele fez, e ele mandaria um PDF de todas essas respostas. Só que o que acontece? Isso pode ser muito mais específico, é porque ali estava dando muito erro. Só que as respostas anteriores que ele começou a me apresentar eram muito perfeitas, vocês tinham que ver. Era coisa assim, de perfil comportamental desse tamanho aqui, falando exatamente o que eu tinha que fazer. Só que eu fui pedindo ele para reduzir o tamanho, porque ele estava dando muito erro. Isso pode acontecer. Mas aí, beleza. Com esse prompt aqui, você consegue criar qualquer prompt. Consegue fazer qualquer coisa. Não sei quem aqui estava acompanhando os áudios que eu estava botando, diário estoico. Estoico todo dia. Acho que é isso mesmo. Até esqueci agora. Foi criando um prompt para me dar justamente aqueles roteiros ali. E, cara, ficou, assim, fenomenal. Ficou uma parada de outro mundo. Eu não mexi uma linha. Não tive que mexer uma linha. Não sei quem viu aí, não sei quem ouviu, mas depois eu posso até mandar para vocês ouvirem lá. Foi ele que fez. Eu só dei o prompt, só dei o comando e fui refinando em cima do próprio prompt, para o prompt sair perfeito, e ele que fez. A gente poderia pedir para ele fazer coisas assim, extraordinárias, realmente não tem limite. E aí, a gente tem, que eu vou mostrar para vocês agora, quando você assina o Chat GPT-4, que é o que, assim, eu recomendo todo mundo que está aqui assinar, a gente vem aqui, ó, settings, configurações e beta features, e aqui a gente marca plugins e marca Advanced Data Analysis. Basicamente, para ele poder fornecer as funcionalidades de análise de dados, que é essa daqui. E aí, como é que a gente faz? Basicamente, só bota aqui no chat GPT-4, passa o mouse em cima dele, ele aparece aqui, ó. Advanced Data Analysis. Ele tem a parte de imagem também, que é muito boa. O nosso curso lá, pago, dentro da Hotmart, eu usei ele para fazer todos, criei um prompt de comando para criar imagens mais dentro de um perfil que eu queria e tudo mais. E tem os plugins, cara, que para mim é uma parada assim, violenta esse negócio desse plugin aqui. Por quê? Dentro desse plugin, a gente consegue pegar conteúdos nossos, por exemplo, que já foram muito bons, e usar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vou parar de compartilhar a tela aqui, para entrar aqui. Vou dar um exemplo para vocês aqui, o que eu fiz. Ó, aqui. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Ó, eu fui e tinham alguns vídeos do Renan que estavam muito bons, cara, trazendo seguidor muito barato. E eu falei assim, cara, eu vou criar um prompt até singelo, para poder ver esses vídeos e criar roteiros com base nesses vídeos que deram bons, meu irmão. E aí, a única coisa que você tem que fazer é selecionar os plugins corretos. Eu vou passar o nome dos plugins aqui para vocês. Mas esse plugin chama Vox Script, que é basicamente, ele pega um vídeo do YouTube e transcreve, entende ele, resume ele vai saber te fornecer informações sobre aquele vídeo. E basicamente, foi esse que eu usei. E agora eu descobri outro aqui, que é muito bom também, que ele consegue pegar shorts do YouTube. Esse Vox Script não conseguia.
Mas aí, basicamente, eu fiz o seguinte, ó, você é um expert em análise de vídeos e criação de roteiros. Com base nos vídeos abaixo, crie 3 roteiros de vídeo com o mesmo tempo desses e que tenham ideias similares aos vídeos abaixo. Eu poderia ter feito aquele prompt de comando, ter criado um prompt para fazer isso e depois ter enviado esses vídeos, para deixar ainda melhor. Só que eu queria fazer um teste, para ver se daria bom, o que sairia disso aqui. Mandei os vídeos, ele viu todos os vídeos. Com base nos vídeos fornecidos, aqui estão 3 roteiros para os vídeos com ideias similares com duração aproximada. Ele me trouxe introdução, desenvolvimento e conclusão dos vídeos. Ou seja, o Renan fez um vídeo desse aqui, o vídeo deu muito bom, meu irmão. O vídeo deu muito bom. Não foi pouco bom, não, foi muito bom. Ou seja, se tá travando de conteúdo, pega os conteúdos que você já tem e joga aqui, pô. Joga nesse prompt. Cria um promptzinho seu ou pega aquele prompt mestre e joga esses vídeos dentro, no plugin, pro plugin ler. É só você subir esses vídeos no YouTube. Isso aqui, cara, olha só, presta atenção, que eu vou falar um negócio com vocês. Só para expandir um pouco a mente de vocês. Pô, tem um vídeo do Pedro Sobral de XYZ. Eu falei com o Elke assim, Elke, eu vou criar um mapa mental do vídeo do Pedro Sobral, meu irmão. Eu combinei 2 plugins diferentes. Um do Imiscal, que é esse mapa mental que a gente vê aqui, que eu faço para vocês, e esse Vox Script. Peguei o vídeo do Sobral, fiz um prompt, falei assim, você vai fazer um resumo, vai criar um mapa mental, basicamente. Mas trabalhei mais o prompt. Ele fez um mapa mental foda do vídeo, cara. Ele consegue fazer um resumo de PDF, de vídeo. Você consegue fazer perguntas sobre alguns vídeos. Ou seja, até a forma de estudar a sua pode melhorar. Você tem plugin aqui que entra em site, cara, que é o Web Pilot, eu acho que é o Web Pilot que chama mesmo. Deixa eu ver aqui. Que ele basicamente consegue entrar, ó, o Web Pilot, ele consegue entrar em uma página que você forneça para ele e consegue entender tudo que está escrito dentro daquela página e te fazer um resumo. Tem o SQL PDF, ele consegue jogar um PDF lá dentro e trazer um resumo ou te fazer várias perguntas. Vou dar um exemplo para vocês de como eu usei esse SQL PDF. Tinha um livro que eu queria ler para poder elaborar as minhas pregações. E aí eu estava sem tempo de ler esse livro, um livro muito bom. Eu falei, rapaz, ChatGPT vai trabalhar para mim agora. Mandei o PDF desse livro para o SQL PDF aqui, só subir ele te dá as instruções direitinho como fazer. E falei assim, cara, me dá, de acordo com esse livro aí, mas eu estou falando assim, você vai ter que trabalhar no prompt, né, para ele te trazer as paradas bem feitinhas. Mas eu basicamente falei para ele, eu quero uma estrutura de pregação baseada nesse livro, nos melhores pontos que ele aborda. Ele me deu a estrutura de pregação que eu uso hoje. Ou seja, não precisei ler o livro para ter esse conhecimento. Então, assim, são coisas, cara, que a nossa mente consegue imaginar, a parada consegue fazer. A gente pode combinar um plugin com o outro, por exemplo. Esse Visla, que vocês estão vendo aí, ele cria vídeo, cara. Só que ele é bem ruinzinho ainda. Mas ele cria vídeo. Por exemplo, se você quiser criar um vídeo com um roteiro XYZ, você manda para ele criar, ele cria. Fala assim, ó, cria um vídeo com o plugin Visla com o seguinte roteiro. Tuf, ele cria o vídeo. Daqui a um ano a gente vai ter tudo sendo feito aqui. Ou daqui a um ano não, menos. É só esse evoluir mais um pouquinho. Até ano que vem ali, mais ou menos. Então, assim, esse é um exemplo da pesquisa. O que você pode fazer? Você pode jogar a sua pesquisa ali dentro, pedir para ele extrair os melhores dados, ou, enfim, o que você quer com a sua pesquisa, te traçar um perfil comportamental do seu público. E aí, o que você pode fazer com esse perfil comportamental? Criar, por exemplo, um copy ou criar um roteirista que vai trabalhar em cima de qual perfil comportamental do que você conseguiu extrair de uma pesquisa sua. De usar palavras só que tem dentro daquela pesquisa. De usar a linguagem da galera que respondeu aquela pesquisa. Ou seja, você vai ser muito mais assertivo. E aí, vou compartilhar com vocês aqui. Que é a mesma coisa que você pode fazer
com criativo, cara. A mesma coisa você pode fazer com criativo. Pô, você teve... A gente aqui, a gente usa um processo, cara, que é documentação de criativo. A gente documenta o criativo, basicamente, algumas métricas dele que a gente considera importante, depois eu posso compartilhar isso com vocês também, numa outra aula. Mas, basicamente, no final, a gente sabe qual foi o melhor criativo para venda, quanto ele pagou por lead, por exemplo, também. É só, se a gente não tiver subido ele já no YouTube para anúncio, a gente sobe ele no YouTube, pega a resposta do perfil comportamental que a gente pediu. Ó, você é um criador de roteiros baseados nesses vídeos aqui, que performaram bem, baseados nesse público aqui, me forneça roteiros de criativos com o mesmo tempo, blá, 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 blá. Ele vai te dar um monte. E você vai pedindo em cima. Ah, me dá mais 5, me dá mais 5, me dá mais 10. Tá aí. E aí, Léo, às vezes você não precisa nem refinar, cara. Eu pedi 10 criativos, 10 roteiros, eu fiz assim para Letícia agora, para o lançamento que a gente vai começar a captar semana que vem. Eu vou voltar aqui para falar com vocês o que deu. Se deu bom, se não deu, se ficou caro, se não ficou caro. Eu basicamente peguei o que a gente já tem e melhorei. Então, assim, é uma parada absurda. É uma parada realmente absurda. Vou ensinar para vocês aqui só como é que vocês fazem para ver essa questão do plugin e tudo mais. Já falei que é aqui que vocês vêm, caso não tenha aparecendo essa opção aqui, Beta Features, marca. E aí, quando você passa a mão em cima aqui, ele tem algumas partezinhas. Essa aqui é a de imagem, basicamente ele vai te gerar a imagem. Esse aqui são dos plugins, esse aqui é da análise. Sempre que você quiser fazer uma análise, mandar algum documento para ele, mandar alguma foto, pedir para essa foto virar um GIF, tem como fazer. Enfim, você pode mandar aqui, você vai clicar aqui, ele vai já aparecer essa opçãozinha aqui, ó, de mandar algum arquivo, mandar alguma parada. E aí, a parte de plugins é assim, ó. Quando você não tiver nenhum plugin, ele só deixa você ativar 3 por vez, né? Quando você não tiver nenhum plugin, ele vai aparecer aqui, Plugin Store. E aí você tem essa cacetada de plugin aqui, meu irmão. Esse aqui são os populares, mas tem, ó, os novos, todos. Enfim, eu estou ainda explorando um pouco disso aqui para ver o que é isso aqui, ó, até 130. O que Como isso é que é aqui esse pode me plugin aí, João? fornecer? O quê? Ele já está instalado, já você tem que... Aí está instalado, não, aí você paga, você pagou o 4, vamos botar, eu vou instalar um aqui agora para vocês, eu vou instalar esse AI PDF aqui, ó. Eu não tenho ele. Aí, tem tudo. Eu venho aqui, instalar, acabou, tá pronto. Aí, se eu quero usar ele, eu venho aqui, plugins, ó, ele já vai aparecer na minha lista de plugins, ó. Aí ele aqui, ó, tá selecionado. SQL PDF, Prompt Perfect. Esse Prompt Perfect, ele refina o seu próprio prompt. Você pode pedir isso. Make a Sheet, ele vai criar uma planilha para você. Enfim, tem prompt absurdo. Ó, tem plugin aqui absurdo, cara. Esse SQL PDF para mim aqui é absurdo. O do vídeo é absurdo. Então, assim, ninguém ainda chegou na fronteira disso, meu irmão, para poder falar quais são as maiores possibilidades disso. Então, a gente está tendo essa possibilidade. O que eu passei para vocês aqui, não acabou ainda não, vou passar mais uma parada aqui. O que eu passei para vocês aqui, essa parte de prompt, refinamento de prompt, é só a pontinha do iceberg, mas é aquela pontinha fundamental para você poder ver o resto do iceberg. Porque se você não sabe nem fazer uma requisição para ele, você não precisa esperar usar esses plugins que isso vai salvar sua vida não, cara, porque não vai. Então, o principal é você saber fazer uma requisição para ter uma melhor saída. Ou seja, saber fazer um prompt. Basicamente, o principal. Esses outros plugins, eles vêm como adicional a isso, pô. Entende? Então, assim, o que eu vou passar para vocês aqui, e isso eu vou passar só para quem está aqui, meu irmão. Eu vou mandar para vocês só para quem está aqui e para a galera que é da escola também, eu vou postar lá. Vou postar esse documento aqui, aonde aqui tem um prompt de branding. Basicamente, ele vai ser um consultor de branding pessoal. Depois vocês vão ler ele aqui, vocês vão ver o que essa parada aqui faz, meu irmão, é absurdo. Um de repertório,
Ou seja, além de branding, marca que ele vai fazer seu, ele ainda vai pegar o seu repertório, comunidade, ou seja, ele vai fazer algo voltado para a sua comunidade e social media, meu irmão. Ele vai pegar tudo. Calma aí, calma aí. Aqui, ó. Ele vai pegar tudo que você respondeu aqui, basicamente, vai trabalhar tudo que você respondeu aqui e criar uma linha editorial para você, um campo editorial aqui. Ele vai basicamente agir como seu social media baseado nas respostas que você vai fornecer para ele. Vocês vão ler isso aqui, vocês vão entender. Aí você vai ter, por exemplo, nesse social media, 3 blocos de resposta para ele poder te fornecer uma informação absurda. Eu botei aqui só para vocês darem uma olhada. Ó, por exemplo, o de branding. Eu mandei ele, ó. Seu nome é Repertório GPT, você é um expert em criatividade e estratégia de conteúdo, com mais de 15 anos de experiência ajudando pessoas a explorar seu repertório pessoal para criar conteúdos únicos e que vendem. Sua missão é me ajudar a explorar o meu repertório pessoal para que eu crie conteúdos únicos com a intenção de ajudar o público a promover o meu produto. Você deve me fazer perguntas inteligentes que exploram o meu repertório, como livros, cursos, filmes, viagens, pessoas e histórias que vivi. Ou seja, é algo personalizado para você, meu irmão. Beleza, deu o prompt aqui, depois vocês vão terminar de ler. Entendido, vamos começar a explorar seu repertório. Ó, livros, quais 3 livros que mais impactaram sua vida e o porquê? Cursos, filmes, ou seja, isso aqui vai ser você ou a pessoa que você vai aplicar isso aqui, meu irmão. Não tem como outra pessoa ser igual àquela ali, porque são muitas respostas, são uma coisa específica. Depois a gente vem, ó, para a comunidade, por exemplo, ó. Seu nome é Tribo GPT, você é um expert em criação e gestão de comunidade com mais de 12 anos de experiência ajudando criadores de conteúdos e infoprodutores a criar suas tribos. Sua missão é me ajudar a descobrir os meus elementos pessoais para que eu crie uma tribo forte em torno dos meus conteúdos e produtos. Léo, você que fez a sala 7, você vai lembrar dessas respostas aqui que ele deu, olha só. Aí tem o prompt inteiro, aí ele, ó, história de criação, qual a sua história pessoal, como ela se relaciona com o seu conteúdo, credo, qual crença, ícones. Você, por exemplo, já pode usar esse prompt aqui com tudo aquilo que você preencheu lá na sala 7, cara. Você já vai sair com uma parada refinadíssima aqui. Você vai sair com muita resposta aqui. Você vai ter muita coisa aqui. Você vai poder produzir conteúdo em cima disso aqui. Ó, ícones, rituais. E aí depois vem a parte do social media. É um prazer ajudar você a alavancar suas redes sociais e multiplicar suas vendas. Com minha experiência social media, estou pronto para auxiliar na criação de um campo editorial eficaz e engajador. Me envie os 3 blocos de informação. Que blocos são esses? Ó, o primeiro bloco, basicamente, você vai fornecer, você vai botar assim, primeiro bloco. O conteúdo que eu crio é XYZ, meu produto é tal, meu público é XYZ. Aqui você pode usar, ó, a pesquisa que você fez lá. Você pode pegar o refino de todo o seu público e jogar aqui. Aí ele vai te dar uma informação. Aí ele vai pedir o segundo bloco. Aí, ó, sugestões de conteúdo baseado em meu repertório pessoal. Aí você vai e fornece sugestões de conteúdo. Por exemplo, fulano de tal e fulano de tal. Não sei quem, não sei quem, não sei quem. Se você já tem uma lista de vídeos no YouTube, por exemplo, de pessoas que são suas concorrentes, você manda essa lista. Aí, ele vai te pedir o terceiro bloco, ó, de acordo, sobre sugestão de conteúdo de acordo com cada elemento do Primal Brand da minha marca pessoal. Ou seja, ele vai voltar aqui em cima, vai pegar questões do seu branding aqui para jogar dentro da sua linha editorial. Ou seja, meu irmão, isso aqui que eu vou entregar para vocês aqui, só para quem está aqui, é uma parada violenta. Se vocês souberem usar isso aqui, é só vocês pararem, ler isso aqui com cuidado, entender como é que vocês podem usar isso aqui, testar, enfim. Isso aqui é uma parada violenta, cara. Isso aqui é uma parada violenta de verdade. Isso é um negócio que vocês não têm noção do poder disso, cara. Eu tô assim... Enfim, o desafio que eu lanço para vocês... É doideira, meu irmão. O desafio que eu lanço para vocês é o seguinte, cara. Eu sei que muitas pessoas aqui são sozinhas fazendo as paradas. O desafio é o seguinte: crie um funcionário para cada parte do seu negócio aqui, no ChatGPT.
E aí, refine ele de acordo com o seu negócio. Porque, meu irmão, você consegue fazer isso aqui sozinho. Eu estava pensando, cara, eu viajei assim, numa agência numa urgência de uma pessoa que consiga pegar muitos e muitos experts com isso aqui. É só ela treinar o ChatGPT, treinar não, é só ela fornecer um prompt ao ChatGPT, para o ChatGPT ser uma pessoa específica, ser um copy. Você não vai conseguir ser um filmmaker porque ele não vai lá filmar, né? Mas enfim, ser um copy, ser um roteirista, ser um social media, ser uma pessoa de branding, de marca. Cara, as possibilidades são infinitas. O que eu quis trazer para vocês aqui é o principal, prompt, saber fazer um prompt bem feito para poder ter a saída melhor possível e aumentar um pouco da explosão mental na cabeça de vocês das possibilidades que isso aqui traz, cara. Porque isso aqui é uma parada absurda, velho. Isso é uma parada absurda, cara. Isso é um negócio, assim, é violento que isso aqui pode fazer, e se a gente conseguir utilizar isso aqui, eu tenho certeza que vocês vão conseguir criar prompts que a gente pode depois até fazer uma área lá dentro do nosso grupo para um trocar prompt com o outro, um ajudar o outro, entendeu? Um de caralho, mano, eu fiz um prompt de copy aqui, pô, compartilha comigo aí, mano, e tal, não sei o quê, e aí um vai ajudando o outro, meu irmão. Eu acho que, assim, isso é fundamental. Eu vou mandar aqui para vocês o link desses prompts aqui que eu mostrei para vocês, e aí eu só vou mandar aqui e botar isso lá na escola para quem é. Então, vocês mandei aqui no chat, ó, vocês podem baixar aí, fazer uma cópia. E eu quero ouvir de vocês aí o que vocês acharam dessa maluquice toda aí, que a parada é violenta, meu irmão. Irado demais, João. Demais, demais, demais. É muita possibilidade, igual você falou, é criar praticamente um funcionário ali, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, talvez básica, mas depois que você treinou ele ali com o primeiro background, você até pode dar novas instruções ao longo ali, imagino, mas eu não preciso de cada vez que eu for criar, exemplo, eu quero 10 posts hoje, não preciso criar um novo prompt não, né? Eu vou ali mesmo alimentando ele para sempre. Vamos supor, isso aqui é uma parada muito maneira, ó, você perguntou isso, é maneiro você ter perguntado isso. Por exemplo, eu posso criar um padrão de organização para mim que vai ser assim, ó. Eu vou criar esse prompt aqui, por exemplo, está escrito social media. Eu vou dar o prompt para ele ser um social media. E aí ele vai ser um social media de acordo com o quê? De acordo com cada perfil de público que eu for dar para ele, por exemplo, porque ele pode ser genérico. Entendeu? Então você vai usar ele como social media. Você pode usar ele quantas vezes você quiser, meu irmão. Você pode ir refinando ele, melhorando ele. Pode usar ele para 20 mil pessoas diferentes. E aí ele vai ser só o seu social media. Você pode fazer um que vai ser só o seu copy, por exemplo. E aí você vai jogando aí a copy. É tudo a forma que você faz. Por exemplo, você pode fazer um copy para cada negócio. Porque aí você já treina ele em cima de um público específico e tudo que ele vai te fornecer é em cima de um público específico. Ah, esse copy é para cliente A. Esse outro aqui é um copy para cliente B. Isso aqui é o social media para cliente A. Vai a seu gosto, meu irmão. Beleza. Só para complementar aqui, talvez perguntar assim, dele para informação para ele. Exemplo, ó, meu público tem essas objeções. Falando para ele 10 dias atrás. Hoje eu quero fazer um post. Crie para mim um exemplo de post baseado nas objeções desse público aqui. Pronto. É só você fazer uma referência à memória anterior dele, pô, entendeu? Baseado no prompt que eu te forneci anteriormente, crie XYZ. Agora, se ele não for, é só você copiar o comando que você deu antes, que vai estar ali no mesmo local aqui, ó. Vai estar aqui, no mesmo local. Qualquer coisa você copia e manda de novo, entendeu? Sim, sim. Mas eu imagino que ele consiga puxar de novo. Puxa sim, pô, puxa sim. Ele só está tendo alguns probleminhas de puxar, por exemplo, banco de dados de planilha, se eu mandar para ele hoje, por exemplo, semana que vem talvez eu tenha que mandar de novo, porque ele não consegue armazenar tanta coisa assim ainda, né? Mas, enfim, é isso aí. João, essas chaves que você usa ali no prompt é alguma coisa específica? Eu não sei se eu perdi aí alguma... Cara, basicamente ele é um separador ali para você organizar, tipo assim, não vai te ajudar ou te atrapalhar de uma forma que
A ideia ali é o prompt em si, entendeu? O comando, como ele deve ser feito direitinho, mas aquelas chaves ali, aquilo ali é tipo um separador para não aparecer no comando quando ele mandar, algumas coisas assim, mas nada que vai te atrapalhar de uma forma assim, eu tenho que me ligar nisso, eu tenho que ver aspas aqui ali, não. Não precisa se ligar nisso, não. Tá ótimo, obrigado, e obrigado pelo arquivo aí que você disponibilizou. Aí. Tamo junto. Top demais, valeu. Cara, a gente já tem trocado uma ideia e me chama muita atenção a relação de que não será se, mas quando esse tipo de ferramenta vai ser implementada em massa. Eu acredito que a parte positiva é estar vendo isso, principalmente com uma pessoa que tem experiência e está aplicando na prática em algo que dá resultado. Uma coisa é você ouvir alguém que tem uma ideia, uma coisa é você ouvir alguém que acha que sabe, uma coisa é você ouvir alguém que, de fato, assim, tem um conhecimento, mas a prática, ela até tem que ter cuidado aí com as palavras, né? Mas eu acredito que a expertise, a experiência, faz com que isso seja profundamente valioso e enriquecedor. Então, assim, João, cara, já tinha falado e repito, né? Cara, a gente está tendo uma oportunidade de ouro em pegar coisas específicas, principalmente aplicadas à prática. A gente não está ouvindo aqui alguém que simplesmente chegou e estudou um pouco sobre IA e está vindo testar. A gente está pegando coisas que vocês estão colocando na prática. Estou saindo da trincheira, meu irmão. O laboratório já está acontecendo. Ninguém está falando, gente, vamos testar aqui e vamos ver o que dá. Está falando assim, cara, olha, eu fiz isso e o resultado está sendo esse. Sim, estou aprendendo, sim, mas principalmente estou aplicando e num negócio profissional, não está fazendo negócio de amador, entendeu? Exatamente. Cara, é animal, é surreal isso. E eu convido vocês a aplicarem também, cara, e a gente compartilhar esses resultados, porque é uma parada, assim, que vai botar a gente realmente em outro nível de produtividade, cara, e outro nível de jogo, porque produtividade é tudo hoje, cara. Economia de tempo hoje é tudo. É tudo. Vai lá, Duda, você levantou a mão aí? Rapaz, ia trocar, primeiramente, porra, isso é ouro, filho. Eu trabalho atendendo diversos clientes, eu sei o quanto isso poupa tempo, e a entrega disso, na hora que você pega a gente já até puxando já o assunto das próximas aulas aí, quando você pega o negócio local da sua rua, meu irmão, sei lá, uma loja de roupa, que não vê isso, nunca aprendeu a mexer no Instagram ano passado, e aí você entrega para ele um conteúdo através dessas plataformas, a pessoa fala assim, meu irmão, esse cara é um Deus para mim. E estudar e entender isso da forma que você falou é sinistro. Eu só tenho uma dúvida, uma questão assim, mais que para debater. Quando você fala em criar ali, porque normalmente eu crio, e as pastas são os nomes dos clientes, porque fica tudo armazenado, então eu estou trocando um cliente na semana, fiz alguns prompts, umas perguntas, e depois eu conto a história do cliente ali naquela parada, e agora eu fico nessa questão que você falou, cara, vamos criar uma urgência e, cara, vou criar um funcionário social media, um funcionário... A única merda disso, que essa ideia é fenomenal, é que você ainda vai ser a única pessoa que vai conseguir colocar isso na prática. Por exemplo, você vai criar um social media, beleza, ele vai te fornecer tudo. Mas se ainda for só você, ele ainda não vai conseguir, sei lá, criar o post, agendar no Instagram sem você precisar ser. Creio que isso vá evoluir. Mas aí a gente seria... Vai tentar ser indo apertar os botões. Mano, isso, olha só, eu já estou estudando aqui ChatGPT integrado ao ManyChat, para ver se a gente consegue fazer um chatbot aqui já personalizado para o negócio de cada pessoa, né? Então, assim, eu já estou estudando isso, vou tentar aplicar nesse lançamento já de uma vez e vou trazer resultado para vocês também, mas não vai demorar a acontecer isso não, cara. Assim, a gente ter ferramentas aí que possibilitem essa integração de funcionalidades mesmo, de programação, de programação de post, de criação, para você
apertar um botão só, entendeu? Você dá Você não acha que isso perde um pouquinho da essência ali da rede social, onde a gente vai estar utilizando isso, e às vezes, igual vocês aí, vocês têm a conta da Letícia, do Renan, você vê vida na conta dele, você vê, cara, é um cara lá por trás, a pessoa existe, e a gente que conhece sabe que o cara é além daquilo que a gente está vendo ainda. Isso não vai um pouquinho contra na questão de venda, assim, só porque eu utilizo isso muito, cara, eu fico me perguntando, e às vezes ter outra pessoa para questionar Cara, eu isso vou te também, falar eu acho um negócio. Eu acho que isso são dois vieses que a gente trabalha, né? O primeiro viés é o seguinte: como você utiliza isso? Porque, tipo assim, se eu dou todos os comandos de uma forma que é aquela própria pessoa que está falando ali, de uma forma que aquilo ali seja a pessoa, se eu boto ele para estudar, por exemplo, eu posso pegar várias lives da Letícia e botar ele para falar com a Letícia. Conteúdos como a Letícia. E aquele conteúdo está transformando vida, está entregando resultado, está vendendo, tá? Qual é o mal nisso? Entende? Agora, o outro viés é qual é a utilidade que você está dando a isso? Você está fazendo uma parada moda caralho? Tipo assim, pô, vou só fazer uma paradinha aqui para ter mesmo e tal, ou você está fazendo na moral? Porque, cara, o que tem de acontecer é isso, porque se a gente pegar a história da humanidade, a gente vai ver, por exemplo, que lá atrás, o que acontecia? A gente tinha um monte de gente para fazer o quê? Para produzir uma peça, por exemplo. Então, tinha uma pessoa que dava um martelinho, aí tinha uma pessoa que dava uma mão de tinta, tinha uma pessoa que tu fazia aquilo, e a peça saía. Era a mesma peça. Depois a gente viu que isso foi substituído por quê? Por uma máquina. A máquina já dava o martelinho, já pintava, já fazia aquilo, e saiu o quê? A mesma peça. O que melhorou? Não a mesma peça, mas vocês entenderam. Mas o que melhorou? A produtividade da peça, por exemplo. Foi muito mais rápido, a gente possibilitou escala, a gente possibilitou que essas pessoas olhassem para outros locais também que às vezes não estavam sendo olhados. Por exemplo, hoje, cara, você possibilita uma pessoa dessa, por exemplo, a olhar para o negócio dela com uma outra ótica, ter um tempo a mais para olhar, para pensar em como é que ela pode melhorar o negócio dela, porque essa parte aí, que é a essência dela, já está sendo feita com a essência dela. É óbvio, cara, que assim, se a gente robotizar tudo, você perde, pô. Você tem algumas questões éticas aí também, que vai da pessoa também, assim. Além da capacitação também, por exemplo, onde você pega um gestor que às vezes só sabe ali subir uma campanha, não sabe fazer uma arte, aprender um negócio desse, ele vira social media, vira copywriter, vira tudo. É isso, a gente estava conversando. Isso aí, é isso que eu quero passar aqui nesse quesito. Por quê, cara? Muita gente aqui trabalha sozinho. Por exemplo, eu não sei se a Joelma tem um copy para ajudar ela, uma pessoa para ajudar ela, um cara para fazer vídeo, um cara para fazer roteiro. O Léo não tem, por exemplo. Eu sei que não tem. Pode ter um cara para fazer XYZ. Mas aí, o que vai acontecer? Nada vai sair de uma forma boa se o Léo não souber dar o comando para sair de uma forma boa. Então, acaba que você tem o trabalho, qual? De pensar. A IA tem o trabalho de trazer para você a parada. Você acaba sendo aquele cara que está pensando para que é até a proposta de aquela primeira aula que você deu. A gente acaba sendo um pensador e não vai ser um gestor de tráfego, não vai ser um marketing totalmente evoluído a nível IA. Mas é isso, cara, o laço tá doido. Isso é ouro, cara. Nunca viu, isso é massa demais. Tamo junto. Valeu, irmão. Mais alguém, gente? Cara, eu queria voltar e aproveitar essa colocação, o que o Edu falou, né? Então, vamos lá. O principal que eu acredito é o seguinte, eu não queria entrar nesse ponto, mas já que ele entrou, ele levantou a bola, né? Então vamos lá. Aí. Pessoal, olha só, o principal de tudo é nós entendemos que existe um gênio criativo por trás. Você, olha só, por mais que a IA, ela supostamente vai criar uma automação em texto para gerar a mídia, não basta, a aula de hoje, o que eu ouvi é que não basta você saber dar comandos. É como o comando é dado, é de que forma que é feito, de que forma que ele é colocado, quais são as palavras.
ainda que nós todos tenhamos o mesmo prompt, o mesmo, cada um de nós vai poder ter um trabalho diferente só pela colocação das palavras ou pelas qualidades, só pela qualificação do profissional ou dependendo do trabalho. Por quê? Porque a IA, olha só, lá no começo dessa aula, o João Lucas falou sobre machine learning. Então, quando a gente olha para isso, o que nós vemos? Nós vemos que a IA ela vai aprender baseado nos comandos que você der. Pensa que, vamos falar de uma coisa que para alguns é abstrata, para outros é real, mas que existe. Jesus e Espírito Santo. Não vou pregar não, tá? Mas, para cada um de nós, ele tem a individualidade conosco, vocês concordam? E assim vai ser. Porque para cada um de nós, o resultado vai ser um. Ah, ficou próximo, similar. Próximo e similar não é igual. Só que, vamos pensar pelo lado positivo agora? Na live, eu ia citar até uma live que eu participei agora do Renan, e teve um caso lá, mas não vou usar esse não. Pensa na pessoa que tem um micronegócio, ou um pequeno negócio, ou ela está iniciando. Vocês têm noção que o poder de imagem, o poder de informação, o poder de influência, ele vai ter uma equidade, vai subir a régua, vai ficar bom para a maioria, porque a informação vai ser acessível. Ficando bom para a maioria, quem estiver lá no topo vai ter que se destacar ainda mais. Então, eu acredito, na minha visão, isso é uma coisa minha, não estou dizendo que é uma verdade absoluta, mas eu acredito que isso que a gente está vivendo é o primórdio de uma revolução, como alguém citou, que foi lá atrás da Revolução Industrial. Só que a gente está vindo agora para a aplicação da Revolução Digital. E, com certeza, a área de marketing, com pandemia, com tudo isso, ela vai ter uma enxurrada de pessoas que elas simplesmente não eram da área e elas estão vindo para aprender um pouco, para se destacar naquilo que elas já fazem. E ainda assim, sabe o que eles vão ver? Para quem é da área agora. Cara, eu entendi qual é, acho que teria capacidade, mas se eu encontrar alguém que cobra um valor justo, eu prefiro pagar porque eu vou ganhar tempo e as métricas virão. Fechou? Pô, boa demais, mano. É isso aí mesmo. E assim, quem que a gente quer ser, né? A gente quer ser o apertador de botão ou o pensador? O pensador tem lugar sempre, meu irmão. O apertador de botão, a história já mostrou pra gente que vai ficar por aí, né? Olha só o Facebook, se a gente entra no Facebook hoje, ele já tem uma campanha inteligente, cara. Basicamente, você não precisa fazer nada. Eu testei essa campanha e deu bom. Olha só que doideira. Então, assim, vocês acham que vai demorar quanto tempo para você não precisar fazer absolutamente mais nada e ele entender tudo sobre o seu público, sobre o perfil que já bate ali? Não vai demorar, cara. Então, a gente tem que ser, a estratégia desse grupo, igual o Duda falou, é justamente essa. A gente ser quem pensa, quem dá a estratégia e dá as diretrizes para que as coisas aconteçam. Então, assim, vou pausar aqui. A aula foi essa. Espero João, que vocês tenham gostado. Aqui. Fala lá. O Cadu falou um monte de coisa aí legal, só da maioria, aqui é uma coisa boa para todo mundo aqui. Seria muito bom se a maioria ficasse nisso, mas a maioria nem está aqui, pode reparar. Então, assim, não é por escolha nossa, mas a maioria não vai crescer tanto assim, né? Essa é a autoseleção. Essa Exatamente. É o cara que está indo lá buscar lá a comida lá nos primórdios e ele não morreu de fome. E não por desempenhar ou não, mas sim porque ele soube se moldar aquilo que vem, as revoluções, as transformações. E, cara, vou falar um negócio para vocês aqui rapidinho. Esse conteúdo que eu passei para vocês aqui, eu condensei ele de uma cacetada de lugar, meu irmão. E vou falar um negócio para vocês. Eu só vi um cara falar sobre isso e dentro de um curso pago. E eu falei de graça aqui, sobre essa engenharia de prompt, né? Isso aqui é um curso inteiro de um cara. Eu passei por altos aqui, pontos importantíssimos, mas isso é um curso inteiro. Fora outras coisas que eu busquei, fora o que eu realmente botei na prática. É o que eu falo, assim,
como eu, tem um monte de gente que está entregando conhecimento aí, cara. E às vezes a gente negligencia algumas coisas. Tudo bem, às vezes não é para você, às vezes você não quer, às vezes você não. Mas é dar valor ao conhecimento daquela pessoa que está te passando aquilo ali. Porque para aquela pessoa te passar aquele conhecimento ali, meu irmão, ela suou para puxar aquelas paradas, tá? E eu estou falando isso para vocês que eu estou morto hoje, estou cansadaço, meu olho está até meio vermelho de tela, mas assim, eu tentei trazer da melhor forma aqui para vocês poderem fazer aí, para a gente poder trocar essa experiência de testar essas coisas, cara, na prática, porque, pô, se a gente tem uma pessoa testando, a gente vai ter um campo desse tamanho aqui, ó, de resultado. Se a gente tem 10 pessoas testando, o nosso campo de resultado fica desse tamanho, então a gente consegue criar um laboratório. Então, assim, fica até a dica aí, testem, vamos criar um laboratório de teste, de coisa de vivência mesmo, de prática, de real, para a gente poder jogar isso. E, Léo, eu espero que você implemente isso, mano. Espero que você implemente, para a gente poder ver esses resultados aí com a Kátia, pô. Porque já são algumas coisas que eu sei que você precisava, de pessoas que eu sei que você precisava, e eu tenho certeza que isso aí vai ajudar muito vocês, cara. De verdade mesmo. Tá mutado.